A doutrina social da Igreja nos impulsiona a entender cada vez mais os ensinamentos da Santa Igreja Católica que nasceu nos primórdios do cristianismo. E hoje no quadro Bons Conselhos nós estamos aqui com o Dom Celso, Bispo Emérito de Teresina, aqui da nossa arquidiocese. O nosso assunto é aprender um pouco mais sobre a doutrina social da Igreja. Bem, só para começar a nossa entrevista, Dom Celso, eu queria perguntar, a primeira pergunta, a mais óbvia, o que é a doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja não é uma outra doutrina paralela à doutrina da Igreja, mas é exatamente a dimensão social de toda a doutrina e de toda a nossa fé. De fato, a doutrina social da Igreja é uma sistematização de tudo aquilo que, através dos tempos, a Igreja foi vivendo e orientando os fiéis para viverem na realidade da vida social. Portanto, a doutrina social da Igreja não é uma teoria, ela é um conjunto de princípios, de critérios para julgar as coisas e também de orientações para o cristão poder realizar a sua missão de transformar o mundo, organizar o mundo, a sociedade, segundo os desígnios de Deus. Então, acredito eu, com base em tudo que o senhor já está falando para a gente, que a doutrina social da Igreja, o local ideal de execução dessa doutrina social é na comunidade, não é isso? Sim, na comunidade. Na comunidade, porque qualquer pessoa e todas as pessoas estamos inseridas numa comunidade. E nessa comunidade nós temos relacionamentos, né, com as pessoas, temos relacionamentos, de certa forma, com a instituição, e, portanto, todo cristão tem necessidade de orientação para como viver essas realidades, para como viver essas situações da vida social. Nós partimos, a doutrina social parte do pressuposto que as coisas não estão bem, que as coisas precisam mudar, que as coisas precisam se transformar, porque a situação que vivemos, né, é uma situação realmente de injustiça, uma situação em que muitas e muitas pessoas vivem sem terem respeitado os seus direitos, a sua dignidade, e, portanto, ela parte dessa suposição. É necessário mudar. Dom Celso, recentemente o senhor teve um momento de proximidade com a comunidade, onde o senhor pôde falar um pouco mais sobre essa doutrina social da nossa igreja, um curso, umas palestras que o senhor ministrou. Que mensagem foi essa que o senhor passou para a população sobre a doutrina social? O nome curso é um pouco pomposo, porque a doutrina social da igreja, normalmente, ela tem um semestre de ensino, né, nos seminários, etc. Portanto, nós não podemos falar em curso em 2 dias. Mas foi uma série de palestras nas quais nós procuramos tratar dos temas fundamentais da doutrina social da Igreja. Mas não foi, eu poderia dizer assim, que não foi um curso, mas poderíamos dizer que foi assim, um aperitivo para que as pessoas percebessem a necessidade de conhecer a doutrina para poder viver de maneira cristã todos os seus relacionamentos sociais. Nesse contexto, eu queria saber do senhor quais são os princípios fundamentais da doutrina social da nossa igreja. Primeiro, o respeito à dignidade de toda e qualquer pessoa humana. Dignidade inviolável de toda e qualquer pessoa humana em qualquer momento da sua vida, desde a sua concepção até a sua término natural. Segundo, é a primazia do bem comum nas relações sociais. Isto é, nas relações sociais não deve prevalecer os interesses pessoais particulares, sejam de pessoas, sejam de instituições ou comunidades, mas o bem comum, né? A terceiro princípio fundamental é o destino universal de todos os bens temporais, isto é, todas as coisas foram criadas por Deus para todos. E, portanto, toda pessoa humana tem o direito de se utilizar dos bens temporais, quer dizer, dos bens naturais, para o seu desenvolvimento. A quarta princípio fundamental é realmente a família como fundamento, base de toda a vida social.
E só para finalizar nossa entrevista de hoje, eu gostaria de lhe perguntar qual seria esse seu bom conselho para que possamos vivenciar com mais afinco, com mais profundidade, a doutrina social da nossa igreja. Primeiro é de realmente conhecê-la. Geralmente até um professor de doutrina social que ele diz que a doutrina social é o tesouro enterrado da igreja, né? Muitas pessoas não a conhecem, muitas pessoas não se interessam por ela, né? Muitas pessoas não sabem o seu valor para a sua vida. Eu creio que o cristão não poderá viver plenamente a sua fé na sua vida concreta, na sua caminhada de cada dia, se não tem uma noção, né, desse ensinamento da igreja para a vida social. Muito bem, um assunto bastante interessante que renderia muitos outros bons conselhos, mas por enquanto nós vamos deixando essa provocação aqui para você. Conheça a doutrina social da nossa igreja e participe. Dom Celso, muito obrigado pelas informações. Obrigado pela atenção. Até a próxima. E o programa Em Tuas Mãos continua dos estúdios.